Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu vos anuncio a boa nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias do rei Herodes, na Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abiá. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muito do povo de Israel ao Senhor Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para te dar esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim.
nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos diante de duas situações bem semelhantes, mostrada pelo livro dos Juízes e também do Evangelho de São Lucas. Duas mulheres estéreis. E nisso nós podemos perceber a ação de Deus na vida humana, o seu amor. E quando nós pensamos que as coisas elas são impossíveis, aí que entra a ação de Deus na nossa vida. A nossa impossibilidade e a ação de Deus, o poder amoroso de Deus e sua intervenção na nossa vida, fazendo sempre grandes coisas, como fez na vida da mãe de Sansão, uma mulher estéril. E nisso nós podemos perceber a nossa vida também. Quantas vezes somos estéreis ou podemos refletir qual a nossa esterilidade. Somos estéreis muitas vezes por ouvir a palavra de Deus e ela não fazer efeito na nossa vida. Nós não deixarmos produzir em nós o fruto do amor, o fruto da justiça, o fruto da paz. Essa muitas vezes é a esterilidade. O Evangelho, ele vem nos acordar para que nós possamos confiar mais na intervenção divina na nossa vida. A presença do anjo é sempre esta quebra de barreira entre o céu e a terra. Deus intervém sempre na nossa vida, mas nos dá a liberdade para que nós possamos discernir o que queremos. E ao ouvirmos a palavra de Deus, esta palavra tem que fazer um efeito. Por isso, neste tempo de advento, é um tempo de mudança, é um tempo de reflexão, um tempo de avaliarmos a nossa vida para projetarmos este nosso futuro, este ano que há de vir, para que sejamos pessoas mais coerentes com aquilo que nós professamos e com aquilo que nós ouvimos e devemos viver de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós vamos construindo este reino que é sempre anunciado por Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, acreditemos que Deus pode tudo e Ele faz tudo acontecer na nossa vida. Não sejamos estéreis, não sejamos incrédulos, não duvidemos das promessas de Deus, assim como Zacarias. E isso sabemos que para uma família ter filho é uma questão de honra. Naquela época, hoje o mundo está tão mudado que parece que ter um filho se pensa sempre em gasto, em despesa. Não deve ser assim. Para o cristão, ele deve receber o seu filho como uma graça, não como uma, já pensando nas dificuldades que vai passar. Sofrer antes do tempo, muitas pessoas estão vindo sofrendo.
Isso é falta de confiança na providência divina, é falta de confiança nas promessas do Senhor. Que possamos cada vez mais crescer na fé, perseverar na oração e sermos sempre pessoas diferentes, não indiferentes, mas diferentes no modo de agir, agir com justiça, paz e amor. Essas são, para nós, as virtudes evangélicas que nos levam à comunhão com Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.